Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber a Paty Diogo aqui com a gente. Paty, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, para mim é uma alegria maior ainda. Paty, vou começar com uma pergunta que está na minha cabeça desde a última vez que a gente se encontrou. Você acredita em acaso? Foi um acaso que a gente se encontrou justamente naquele momento. Você desceu a escada, eu estava entrando pela porta e eu estava pensando em você naquela semana. É, E a gente não tinha gravado ainda a nossa Jornada da Calma. E depois você escreveu: Nossa, que acaso bom que a gente se encontrou. Eu falei: Será que é acaso, gente? Qual é a ordem que rege as coisas? Será que tem essas coincidências ou tem talvez uma ressonância por trás? O que que você acredita, Paty? Eu escrevi acaso, eu nem me lembrava, mas eu não Tu acredito escreveu em acaso. acaso, nem coincidências, tá vendo? Olha, da onde surgiu. Eu geralmente escrevo sincronicidade, né? Que Jung, né, que veio com esse conceito da sincronicidade. Eu acho que a palavra linda sonoramente sincronicidade, o que ela representa. Eu não acredito em acaso, e olha que eu escrevi. Mas é porque é uma palavra que a gente usa, né? Eu acho acaso bonito também. Ela tem É. uma. Mas eu tenho essa sensação que, não, que nunca é, né? Que nunca é acaso. É, Mas eu estudei pouco de Jung, mas quando eu escuto, né? E acho que a palavra tem esse convite, né? Da sincronicidade que você falou, que ela, inclusive, sonoramente é muito forte. Eu sempre penso em quantas variáveis tiveram que ser ajustadas para a gente cruzar com o caminho de qualquer pessoa. E isso pode virar uma brisa, né? A gente pode ficar aqui pensando muito, muito sobre isso, mas eu acho que também pode ser objetivo. E para mim, ali naquele momento que a gente se encontrou por acaso, entre muitas, muitas aspas, ou por sincronicidade da vida, eu só pensei, nossa, não perca tempo. Você quer fazer essa conversa? Faça essa conversa acontecer. Eu entendi como uma orientação. Como você foi aprendendo, Paty, a lidar com essas sincronicidades e às vezes o que a gente faz com elas, né? Porque essa vez acho que foi clara para mim, mas muitas vezes não é. Acontecem as coisas e eu falo, e agora? O que que eu faço com isso? Eu acho que é um aprendizado que vem com o tempo, pelo menos para mim, veio com o tempo, assim como eu enxergo como os sinais da vida, né? Eu acho que a gente vai se lapidando. Para mim, o grande sentido da vida é o autoconhecimento e a evolução. Então, hoje eu tenho 55 anos e faz um tempo que eu venho atrás do autoconhecimento, inclusive a terapia sonora apareceu há 10 anos na minha vida, dentro dessa busca, e aí a gente vai se refinando com esse autoconhecimento, com essa lapidação através de terapias, de práticas, né? Você vai lapidando e você vai prestando atenção. Falei, e, e tem uma coisa chamada campo de ressonância que tá uma loucura assim na minha vida ultimamente. Ele sempre existiu, né? Ele tá aí, mas é que é isso, eu tenho percebido mais agora que as coisas estão conectadas, tem um magnetismo, sabe? Tá uma loucura muito boa. Então, é isso, é isso aí. Quando eu fiquei com vontade de entender mais sobre esse campo de ressonância, porque muitas vezes, e eu vou contar para todo mundo que só está ouvindo a gente, mas eu tô vendo aqui a Paty, né? A gente grava sempre remotamente pelo Zoom, e tem um fundo bem lindo, assim, que a Paty escolheu de tela, que tem isso, assim, cores e formas estelares. E tem momentos que eu sinto, assim, como se fosse uma energia, né? Enfim, as pessoas já falaram sobre aura, tem às vezes esse entendimento, né, do que a gente não vê, mas que tem esse campo envolvido atrás, que tem horas que eu percebo, tem horas que eu não percebo tanto, mas tem esse momento que fica mais claro. E você disse que recentemente para você começou a ficar mais desenhado, assim, né, começou a ficar mais óbvio. Como você sente ele? Talvez isso eu teria vontade de ouvir assim sobre como é essa sensação de estar dentro de um campo e de perceber esse campo
e sentir assim, ó, o que que a gente faz, né, para moldar. De vez em quando eu me pego falando umas frases assim, ah, não, a gente tem que sustentar um campo para fazer um trabalho, para fazer uma foto na cloud, assim, a gente vai fazer uma foto de capa e tem muitas coisas acontecendo e eu percebo que tem um campo para ser sustentado. Mas ele não é visível, né? Mas o que que é esse ressoar, essa ressonância? É, eu vou contar, dar um exemplo recente que aconteceu comigo, assim, há pouco tempo. É, em novembro, eu conheci a Lu, que é a publisher da Vida Simples, sabe? Sim, maravilhosa. E, bom, conheci a Lu, estávamos em Trancoso. Em dezembro, a editora da revista, sem saber que eu havia conhecido, me chamou para escrever uma matéria sobre terapia sonora. E há 2 semanas ou 3 semanas, lá na clínica que eu trabalho, na Wake Health, eles falaram, Paty, a gente vai fazer uma ação com a Vida Simples, você pode tocar para eles? Então, isso é o campo. Quando você vê que, assim, ninguém sabia de nada, a Lu só soube que eu ia tocar na uma semana, quando assim, ela, na semana, sabe, que ia Aham, acontecer a sessão, ela não sabia que eu tinha escrito a matéria para a revista, ela sobre naquela semana. Então, é sobre isso, sobre essas interligações que a gente, que elas chegam na gente e a gente não aciona, digamos, nenhum botão, né? Eu acho que o botão, na verdade, existe um botão que está dentro da gente, é um botão que a gente emana e que cria esse magnetismo para a gente ir atraindo. E sobre sustentar esse campo que você fala, né, que as pessoas falam sustentar o campo, eu acho que cada um tem uma forma de sustentar. Eu tenho, a gente agora, você sugeriu, né, que eu imagino que seja uma prática sua assim, vamos dar um minutinho, vamos meditar antes de começar. Eu achei maravilhoso, porque sempre antes de eu começar qualquer prática de sound healing, tudo, eu primeiro faço uma limpeza na sala, eu saio com a Merkaba tilintando ela e intencionando a limpeza e o reset daquele campo. E um pouquinho antes de eu começar, eu abro eu chamo uma egrégora, né? Abro uma tela eletromagnética, como eu falo, e ali eu trago as pessoas. Quando a gente fechou os olhos, eu pensei assim, bom, então agora meu mentor de tribuna, que é o mentor do laríngeo, né? Da fala, que me inspire a transmitir a transmitir a melhor mensagem. Né, que eu possa transmitir, que possa atingir da melhor forma as pessoas, tocar o coração, tocar o sentir. Então, eu acho que é isso, a gente preparou o campo. Isso que você fez, você me perguntou, mas a gente preparou o campo aqui para essa nossa incrível. conversa. Não tinha Você pensado. daí, eu daqui, e a gente interligou, e eu tenho certeza que a gente está assim numa esfera né, uma esfera eletromagnética conversando. Sim, e ela vai se expandindo, né? Porque eu sinto também que quando qualquer um que dá o play, né, no Jornada da Calma, ele sintoniza de alguma forma, né? Eu gosto muito dessa imagem é um rádio muito antigo, né? Às vezes eu fico pensando, as crianças hoje em dia não devem ter a menor noção do que é mexer no botão do rádio, né? E ele se mover e você ouvir o chiado até achar exatamente a frequência exata do rádio ali, mas é um pouco é esse o sentido, né? Que parece que a gente sintoniza. E aí, quando vê, a gente está aqui junto nessa mesma conversa. Nem te apresentei no começo, Paty, como terapeuta sonora, mas a gente vai falar, sim, sobre sound healing aqui. É, que é uma terapia que chegou na sua vida depois já também de muita caminhada no autoconhecimento. Eu queria entender um pouco como você chegou nela, como foi esse início e essa descoberta, e também compartilhar, porque eu estive no Awake fazendo, junto com a Paty, uma sessão de Sound Healing, e foi num dia muito especial, era aniversário do Thiago, do meu companheiro, e a gente foi fazer uma sessão juntos. É, e é uma experiência muito impactante. Engraçado porque parece muito sutil, né? Porque você fala, não, é só o som, não encosta, não acontece nada, entre muitas aspas, mas eu achei muito profunda, assim, a experiência.
Então, queria saber como foi o seu primeiro contato com o Sound Healing também, e por que você acabou escolhendo esse caminho, o que você sentiu que era talvez o momento de se dedicar a essa técnica, a essa prática. Tá. Eu vou voltar bem para trás, assim, quando eu era ainda criança, e a minha mãe sempre cuidou de mim e da minha irmã, sempre assim, através da homeopatia, claro. Quando precisa da alopatia, hoje em dia eu tomo, ela toma, todos, mas a gente veio com essa cultura dentro de casa do holístico, né? Então, homeopatia, tinha o acupunturista, tinha o massagista, e desde criança, adolescente, eu via ela fazendo massagem, eu também quero, e tal. Segui minha vida, me formei em publicidade, trabalhei TV, várias coisas, marketing, gravadora, sempre fui louca por música. Eu acho que a música está na vida de todo mundo de alguma forma. Não conheço ninguém que tenha falado para mim um dia não gosto de música. E aí, sempre tive a curiosidade, assim, sempre fiquei curiosa, falei, nossa, eu gosto tanto de música e nunca tive vontade de aprender um instrumento. Ok, segue a vida, música em todos os lugares, rádio, casa, sempre aquela música. E paralelo às minhas profissões, que foram algumas, eu, nessa busca do autoconhecimento, fazendo psicanálise, várias outras coisas, né, mapa astral, tarô e tal, eu cheguei Aham. na vontade de fazer um curso de Reiki. Fiz Reiki, leitura de aura, radiestesia e fui parar em Barras de Axis. Quando eu estava no curso de Barras de bom, antes disso, há 10 anos, o Luiz Duva, que já esteve com você aqui na jornada, Sim. meu ex-companheiro, meu amicíssimo, me apresentou a terapia sonora. E foi muito impactante, assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu saí de lá, eu passei quase um ano indo toda semana nele, para você ter ideia. Mas até então eu vinha fazendo esses cursos, mas eu não tinha noção que eu me tornaria terapeuta. Eu fazia para eu conhecer essas técnicas de curiosidade. Até que eu fui parar no curso de Barras de Axis, e quando eu estava nesse curso, a moça que eu estava na cabeça dela, Barras de Axis, falar brevemente aqui, são Eu ia 32. pedir exatamente uma explicação de barra de Axis. É uma terapia quântica que foi canalizada por um americano na década de 90. São 32 pontos na nossa cabeça, cada ponto está relacionado a uma área da vida, e quando esses pontos são tocados combinadamente, baixa a frequência do nosso cérebro, que pode ir até teta, e o terapeuta acessa o inconsciente da pessoa de uma forma quântica. Não que eu vou entrar no inconsciente e saber o que está acontecendo lá dentro, mas com comandos, e começa a limpar medos, traumas, crenças que estejam embarreirando a vida daquela pessoa. Então, é basicamente uma terapia em que a pessoa fica deitada e o terapeuta tocando a cabeça dela. E essa moça que eu estava tocando a cabeça, ela já estava fazendo uma reciclagem do curso. Então, assim, ela já tinha passado pelo curso. Eu estava sentindo muita energia na minha mão. E eu pensei cá com meus botões, né? Eu falei, nossa, caramba! E daqui a pouco ela vira e fala assim, Pati, que é isso? Que mão é essa? Assim, Helena, eu não sei te dizer, naquele momento foi como um raio que caiu em cima de mim e eu falei, eu vou trabalhar com terapia holística. Eu já vinha percebendo perto de mim e também um pouco mais longe, muita gente utilizando de muitas medicações pesadas continuamente. Como eu falei, eu não sou contra a alopatia, eu uso, mas da forma que eu venho vendo, a gente vê a galera usando, está todo mundo se entorpecendo muito. E eu vou no caminho contrário, de cada vez mais tirar as cascas de mim, que eu acho que é esse que é o caminho do autoconhecimento. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso assim, por mim, pelos outros, eu quero transferir. Então, ali eu decidi que seria. Eu falei assim: eu quero fazer duas coisas diferentes, que ainda não. Eu sou diferentona, assim, eu gosto de fazer as coisas diferentes. Eu quero fazer, porque eu tô dando. Assim, nada contra o Reiki. Imagina, o Reiki foi minha porta de entrada, utilizo, amo, acho uma super ferramenta, né? Mas eu falei, vai ser Barras, que foi aqui que eu canalizei, que eu preciso, né? Eu quero trabalhar com isso, e terapia sonora, que era a minha, eu ainda, né, me utilizava dela. E foi assim. Então, naquele momento, eu realmente decidi. Eu trabalhava com design de interiores, tinha 17 anos,
Eu brinco que eu continuo trabalhando com design de interiores, só que com outros interiores. E, e ali eu comecei a comprar as tigelas, comecei com uma, e aí senti necessidade de mais notas, e fui ali criando o meu set, minha curiosidade, até fui estudar, estudo até hoje. Eu acho que é como a vida, né? A gente tem sempre para aprender. Agora, e aí eu montei minha sala, fazia os atendimentos que precisam ser individuais, né? Então tinha muito ou só barra de axis ou terapia sonora, ou um combo que eu inventei lá. Falei, começa com a terapia sonora, porque já baixa a frequência cerebral da pessoa, e eu entro com. Só que me veio um outro raio e me falou assim: você precisa levar isso para o maior número de pessoas possível. E o maior número de pessoas possível não era atendendo na minha salinha. Eu, com muita meu coração, assim, sabe? Eu fiquei quando eu falei: não é isso, eu preciso fechar minha sala. E aí eu fechei, porque é uma troca rica quando você atende individualmente também, né? Porque você se abastece, você ouve o outro. E eu sou super terapeutizada também, então vira uma Aham. deliciosa troca. Mas aí foi isso. Então, aí eu tinha entrado na Wake, a Wake estava rolando, eu introduzi o Sound Healing lá, eles não conheciam, e de cara uma terapia muito bem recebida, até hoje né? Lá a turma fala que a porta de entrada da Wake é o Sound Healing. E é isso, então foi assim que veio parar, através do meu amigo Luiz Duva, através né, da busca pelo autoconhecimento, e aí eu tive entendimento, esses eram meus instrumentos, né, que eu tinha para tocar. E como eu tenho uma ressonância muito grande com os cristais, já tinha faz tempo, sempre cristais em casa, colar de cristal e tal, e foi através das tigelas de cristal que eu conheci também a terapia. Então foi isso tudo que Maravilhoso. aconteceu. Eu amei a imagem que você trouxe para um entendimento, assim, ó, como veio um raio e de repente eu entendi, é isso, então é isso daqui que eu tenho que fazer. E como isso internamente muda o nosso design, né? De fato, mexe no nosso interior. E eu pensei até recentemente, a Thay, que teve aqui no Jornada da Calma da última semana, ela compartilhou um post no Instagram, assim, que era uma foto bem impressionante, que era uma pessoa com o rosto todo feito de comprimidos, assim, é, e morando aqui em São Paulo, né? Virou uma piada, assim, a cada esquina tem uma farmácia, o que mais tem é farmácia, só tem farmácia. E aí você fala, nossa, como a gente chega nesse ciclo vicioso, né? Assim, ao mesmo tempo que a medicina é incrível e ela consegue, através da alopatia, curas e tratamentos que acho que a gente só pode agradecer Salvar de vidas, fato, né? salva vidas, mas ao mesmo tempo você fala, nossa, será que a gente não deu alguma desbalanceada no sistema, né? Para precisar de tanta farmácia e a gente não consegue viver sem uma farmácia muito perto? E eu queria entender sobre esse processo de cuidado, porque é uma questão que agora, como esse ano, eu tenho pensado muito assim, sabe? Como a gente pode cuidar mais da gente, como a gente pode fazer escolhas, no final que estão alinhadas com de verdade o que a gente quer pra gente, né? E eu te ouvi falando, inclusive num vídeo que foi gravado lá na Wake, que você fala sobre o nosso corpo físico, mas também sobre outros corpos que a gente tem. E eu queria entender um pouco como é esse. Quando a gente está falando de cuidar da gente, né? Às vezes vem esse corpo físico, né? Esses órgãos, esse cabelo, essa pele, mas a sensação que eu tive na sessão de sound healing é que eu estava cuidando desse corpo físico, mas eu também estava cuidando de outras camadas desse corpo. Quais são esses corpos, Paty, que a gente tem, que talvez a gente nem saiba que tem? Eu acho que, voltando um pouquinho antes, assim, no começo da tua fala, você fala, eu acho que a gente precisa ter calma, né, para a gente se entender, se observar e para a gente cuidar da gente. E o que acontece com a maioria das pessoas que eu vejo é que existe uma pressa e a alopatia, ela traz
essa falsa resolução dos problemas assim, né, num comprimido. Ela traz, em alguns casos traz, mas você precisa ir ver a causa do teu problema. E, e quando assim, é difícil essa energia, né, a gente não enxerga, não é uma coisa palpável. Então, o que que acontece? Esses corpos sutis, né, que são os corpos invisíveis, né, que é o mental, o emocional, o energético, barra espiritual, eles não são palpáveis. E quando a gente não, por eles não serem palpáveis e a gente não enxergar com os olhos, a gente não dá muita bola. E quando chega no corpo físico, é porque já ultrapassou tudo isso. Essa que é a questão. E para a gente olhar para esses corpos sutis, a gente precisa de calma, de tranquilidade, de clareza. A gente não pode, sabe, tirar o véu assim da frente para entender. Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco dessa consciência para a gente, que existe o mental, tipo, fulano, né, ficou enlouquecido, tá dentro de casa, não tá, né? Quantos desafios a gente passou que eu acho que a gente olhou um pouco mais para isso. Mas acho que foi a primeira, não sei, né, eu tenho 55 anos, acho que foi a primeira vez que eu vi a galerona, assim, falando disso. E se a gente for pensar que a gente é o país mais ansioso do planeta Terra, gente, urge a gente olhar para o nosso mental, para o nosso emocional, para o nosso. E então é isso, mas eu acho que isso só é possível, Helena, da gente acessar realmente se aquietando. Se a gente não se aquieta, se a gente se dopa, é, é muita viagem, é muita compra, é muito preenchimento, sai muito, sabe? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando num post que como é que é? Não fazer nada, era sobre tédio, 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 tédio. Mas o que ela estava querendo dizer era sobre ócio. E o ócio, as pessoas estão chamando o ócio de tédio, gente. O ócio é maravilhoso. Você ficar deitada, assim, eu amo deitar ali na minha rede, ficar balançando, aí fico olhando para minhas plantas, sabe? E esse espaço é onde eu falo muito isso lá quando eu faço as sessões, assim, como é necessário a gente criar espaço na nossa vida, que é com o espaço que a gente vai conseguir enxergar. E tem uma analogia que se faz com a Ikebana, que a Ikebana ela é analisada não pelas flores exatamente, mas pelos espaços entre elas. No dia que eu ouvi isso, eu falei, nossa, faz total sentido. Então, quanto mais espaço a gente cria, mais a gente se percebe e a gente tem o poder de acessar, mas a gente precisa querer. Porque não é ninguém falando, Helena, vai lá, você precisa ver o teu emocional, não tá legal, vai fazer uma terapia. Ninguém muda ninguém. E eu costumo também dizer assim, é parte da gente, a gente se transformando, evoluindo, se olhando, a gente vai reverberar e quem está em volta, seja através de uma palavra, de um exemplo. Nossa, a Paty está, ela fazia assim, agora ela está fazendo assim. E o que, Paty, o que você está fazendo? Aí, sabe, começa uma. Eu acho que é trabalho de formiguinha. Sim. Te respondi? Mas Será que eu enrolei, gente? Eu sou respondeu, geminiana, eu falo respondeu. pelas. Mas eu adoro Vou igualmente, então tá ramificando, tudo sabe? bem. Assim. Quê? Eu adoro igualmente falar bastante quando eu vejo a gente estar num outro lugar. E eu acho que isso que é bonito também. A gente pega uma estrada sem saber exatamente onde ela vai dar, mas ela chega nesse lugar que tem espaços, né? Eu fiquei pensando sobre isso do tédio e do ócio que você falou, que é fácil confundir quando a gente está na correria, né? Quando a gente está na pressa. Então parece que qualquer respiro a gente tem que preencher, né? Então ele não pode ter o arranjo bonito é o arranjo que tem flor, 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 flor. Aí você fala, não, esse espacinho aqui, ó, entre um e outro é bonito também. Mas a gente não tem. Só que eu percebi, inclusive naquele dia que a gente se encontrou no Awake, eu fui fazer uma massagem, era uma bianga que é uma massagem muito gostosa, mas ela é suave, né? Ela é uma massagem indiana, espero não estar falando errado, mas com bastante óleo quente, e são movimentos repetitivos. E aí eu reparei um movimento mental, assim, que
aconteceu o primeiro movimento, eu falei, nossa, que delícia. Aí ele aconteceu de novo, aí ele aconteceu de novo, e isso repetidas vezes, algumas vezes. E que em algum momento a minha cabeça já começou, ah, não vai pro próximo? Eu não tenho. Qual é o próximo movimento? Qual que é o novo movimento? Esse eu já vi. E falei, nossa, mas eu tinha gostado tanto do primeiro, por quê, né? Por que que não pode repetir? Por que que. E foi engraçado, porque aí mudou uma chave na minha cabeça e de repente eu comecei só a aproveitar. Parei de querer uma mudança e uma novidade, e comecei a falar, ah, então tá bom, o que está acontecendo aqui agora, eu aproveito o que está acontecendo aqui agora. E eu entendi que foi um movimento diferente em relação à repetição, em relação ao que a gente poderia chamar de menos frenético, né? Assim, que aí a gente chama de tedioso. E você fala, não, não é tedioso, ele só tem um outro tempo, um outro ritmo. E na terapia sonora eu também tenho essa sensação. Todas as vezes que eu fiz, eu entrei, acho que numa outro universo, eu não sei qual foi, assim, que eu nem tenho tanta noção de tempo, de quanto durou e de como foi, e nem consigo descrever em palavras a experiência como ela aconteceu. Acho que no episódio com o Duva também contei um pouquinho ali de como foi essa imersão. Mas a sensação que eu tenho é que ela é, é uma experiência que transforma, mas ela é assim, pode ter o mesmo som, e aí vai ter o mesmo som de novo, e vai ter um tempinho de silêncio. Já aconteceu? Você disse que é a porta de entrada, que todo mundo gosta, mas às vezes pode acontecer, não sei, da pessoa tá querendo um show de rock, e aí uma terapia sonora e falar, ah, não, esse som do cristal aqui tá muito monótono para mim. Existe um pouco isso, às vezes, é, essa vontade por uma coisa tão diferente, estimulante, que aí parece ah, não, é muito repetitivo, ou não? Todo mundo que você já teve a experiência de fazer conseguiu aproveitar e curtir, Paty? Olha, se a pessoa quis essa velocidade extra, eu não fiquei sabendo, porque aí ela não me contou. Geralmente, vocês vêm me contar né, o quão diferente foi. A gente recebe lá muita gente que nunca teve o contato, ou se teve o contato, teve através de degustações, né, como uma aula de yoga, que geralmente no finalzinho agora os professores estão oferecendo. É, então, Helena, é isso. Eu acho Ai, que que bom. eu acho que as pessoas que vão lá, elas vão procurando, elas não sabem direito o que que é, porque é algo que realmente agora no Brasil está entrando com mais força. Apesar de ser, né, uma terapia milenar, né, veio do Egito, da Índia, do Japão, Austrália tem o didgeridoo, né, que os aborígenes tocam, mas eu acho que as pessoas elas estão necessitadas, mesmo que inconscientemente, é, de acalmar e de experienciar outro ritmo. E se a gente não frear o ritmo que está na vida, a gente está danado. Por que que a gente é o, né, país mais ansioso do mundo? Tudo bem, existe internet no planeta inteiro, mas existem outros ritmos em outros países que eu acho, na Europa, por exemplo, eu percebo que as pessoas, essa coisa do Instagram, não existe como é aqui. Primeiro que você não vê as pessoas fotografando tanto, e você vai, vou numa loja, sei lá, uma vez eu lembro, estava em Berlim, vocês têm Instagram? Era uma loja de umas coisas. Ela disse, não, não temos. Eu falei, gente, eles não têm Instagram. Então, eu acho que a gente está tão condicionado a essa velocidade louca que mesmo que a gente não saiba, a gente está procurando a lentificação da vida. Se não tiver procurando, a gente precisa. E o sound healing, ele traz isso. A terapia sonora, ela é uma rainha da lentificação, sabe? É uma imperatriz da lentificação. Ela tira a gente é como se a gente não tivesse um tempo, é um não tempo, é um não espaço, é um não corpo, é um. é, assim, os feedbacks, assim, eu queria vontade de escrever um livrinho dos feedbacks que eu tenho, Helena, porque alimenta tanto e é cada um, assim, desde pessoas que voltaram para a infância, tiveram acesso na adolescência, pessoas que tiveram. Ontem eu tive uma moça que nossa, eu chorei com ela porque o pai dela faleceu há 2 anos e ela
pela primeira vez eu senti a presença do meu pai. Ele falou que tá tudo bem, que não, e o pai dela era músico. Então, sabe, eu tô com o Nossa. coração todo arrepiado. Gente, é muito maravilhoso, mas a gente precisa lentificar. Não tem jeito. Criar vazios, criar espaço para essas magias acontecerem, porque é magia, né? E outra coisa que eu acredito muito também, que é a gente se encontrar mais, conviver com as pessoas, né? Existe eu li uma tendência, uma dessas agências de pesquisa, bluffs internacionais, falando que a próxima tendência, não gosto dessa palavra tendência, mas enfim, eles buscam, estudam isso, são atividades que pessoas se encontrem. Simples assim, vai num piquenique, vai num sound healing que você vai fazer lá em grupo e vai encontrar outras pessoas e vai trocar. Ontem já, sabe, teve uma professora de yoga com uma senhora que estava precisando e falando que ia precisar, já, sabe, aí já trocam telefone lá para frente, já cria uma outra conexão. Então, a tecnologia, assim como a alopatia é maravilhosa, a Aham. tecnologia, certas coisas, a tecnologia também é. Estamos aqui, a gente não precisou enfrentar trânsito nem nada para fazer isso acontecer. Durante a pandemia, ela salvou vidas, inclusive a minha. Conheci pessoas incríveis através da Twitch, uma plataforma de, enfim, de música. E mas a gente precisa saber dosar melhor as coisas. Nesse processo de lentificação e talvez de aprendizado, né, dessa dosagem do que precisa entrar e o que precisa sair da nossa vida, como a gente pode levar essa experiência, porque talvez alguns ouvintes aqui do Jornada da Calma já tenham tido talvez a experiência de uma sessão de sound healing, se não tiveram vão ficar com vontade de fazer com certeza, mas enfim, para quem já passou por essa sessão, porque ele é um ritual diferente, né, então tem uma sequência e tem o som das tigelas, por exemplo, que não é um som que a gente costuma ouvir no dia a dia. Então você abre como se fosse esse portal, tem essa experiência, mas ela tem fim também. E aí a gente volta aqui para São Paulo, a gente pega o carro, a gente pega o ônibus, a gente vai para um lugar, a gente trabalha, a gente liga o Zoom, a gente faz reunião, a gente paga a conta, a gente faz todas essas coisas. E eu sinto que assim que a gente faz uma sessão, parece que os próximos instantes, né, os momentos seguintes, a gente vai com um ouvido diferente, ele vai um ouvido mais atento. E a gente percebe mais esse campo que a gente falou lá no começo, a gente começa a olhar mais as sincronicidades que a gente contou também. Mas com o tempo isso às vezes vai se esvaziando, né? Ou a gente vai se esquecendo, e aí quando veio a gente já é, no seu entendimento, é a prática, isso é praticar e sempre praticar e continuar de novo? Ou tem alguma outra coisa que a gente pode manter em mente ou no coração para poder fazer esses efeitos? Que seja o efeito de ouvir um podcast que você termina e fala, nossa, estou no céu aqui, tá delicioso. Aí você fala, tá, e agora como é que faz durar? É praticar e é saber também que a gente vai ter que recomeçar de novo e de novo. Como é, Paty, para você? Sim, é prática. Tem aquela frase que eu acho engraçada, que enquanto estamos vivos, tem louça na pia, não é isso? Sim. Mais ou menos isso, não sei falar direito a frase, mas eu acho incrível que é isso. Enquanto a gente está vivo, a gente precisa criar eu chamo de higiene energética, sabe? A gente tem, é sempre uma manutenção. A gente não toma banho todo dia, escova o dente todo dia, troca de roupa todo dia. É isso. A gente tem que reservar espaço. Então, por exemplo, a terapia sonora, ela fica ali até uma semana no teu campo ressoando. Como é que eu vou fazer para prolongar esse ritmo que eu adquiri, né? Que é o ritmo, é o nosso ritmo natural. É para ser assim, né? Que é o parasimpático, que é de ter calma, né? Assim, a gente medita, tem a prática da meditação, a gente vai ter mais clareza para tomar uma decisão. Tudo bem, a vida coloca desafios na frente, é isso. Eu falo muito assim, é necessário a gente criar práticas que alimentem e fortaleçam os nossos alicerces internos, porque quando a gente está com esses alicerces, e são só os alicerces internos, vem um vendaval, a gente pode ser que nem o bambu, a gente vai dar uma entortadinha para o lado, pode até quase encostar no chão, mas a gente volta e está lá de pé. Então,
não existe outra prática, a não ser, ok, a gente volta, mas para, toma um chá, respira, sabe? Fazer 3 inspirações. Eu sempre começo as minhas sessões, vamos fazer 2, 3 inspirações e soltar uma vogal. E é tão engraçado ver como a maioria das pessoas é travada, porque não consegue. Eu falo assim, vamos soltar, e eu vou junto, né? Vamos soltar uma vogal. Ah, são poucas exceções e é tão bonito quando tem turmas que a turma inteira solta aquele com vontade, sabe? Aí eu já falo assim, gente, vamos lá, vamos fazer um som. Então é isso, é a Aham. gente mesmo, se permitir, assim, agora eu vou fechar tudo. Se, sei lá, você trabalha em casa, vai ali, toma um banho, sabe? Coloca um aromatizador, deita um pouco na rede. Qualquer coisa, tá ali na rua andando, viu uma pracinha, vou entrar aqui nessa pracinha, sentar no banquinho, ou tira o sapato, né? Faz um aterramento, que é tirar o sapato, gente, encostar o pé na grama, na terra, que coisa mais simples. Tem muitas maneiras simples da gente, mas não tem jeito, Helena. Eu sinto lhe dizer que a gente tem que praticar. É como um exercício físico, por exemplo, você começa a se exercitar, você não encosta a mão no chão diretamente, você começa encostando a mão no joelho, depois na canela. Aí, quem sabe um dia, com aquela prática de 1, 2, 3, 4 anos, você encostou a pontinha do seu dedo ali no chão. É assim. E aí a gente vai aprendendo formulinhas, a gente vai, não é aprender, a gente vai criando as nossas fórmulas de regulação desse sistema parasimpático, sabe? Que é o do, peraí, vamos voltar para cá. Eu pertenço aqui. Eu vou resgatar isso para continuar ali na frente, porque enquanto a gente não cria essa calma, esse vazio, esse espaço, a gente não cria oportunidade da gente ir mais longe. São esses espaços, essas calmas, esse ritmo natural que faz a gente dar saltos. Eu amo psicanálise, atualmente eu não estou fazendo, mas eu me lembro que eu fazia uma vez com uma terapeuta, que era uma vez por semana. E às vezes eu chegava lá e falava assim, não tem que falar, né? Não tem que falar, e ficava lá, e daqui a pouco sai, que a coisa sai. Fui Aham. para psicanalista depois de anos, que eu gosto de fazer, eu faço, sei lá, 3 anos, aí eu dou eu chamo de oxigenada, que eu acho que para não ficar ali, né? Agora eu vou usar um pouco o que eu aprendi ali, o que eu tirei ali de mim. Aí a segunda psicanalista fala assim: bom, eu trabalho o seguinte, são 2 vezes por semana. Aí eu olhei aquilo e falei: como assim? 2 vezes eu não vou ter o que falar. Eu falei exatamente isso para ela. Eu falei: às vezes eu não tinha o que falar com uma vez. Ela falou: não, é assim que eu trabalho. Eu falei: tudo bem, vamos lá, vou encarar. Cara, tinha semana que eu não podia fazer as duas, e aí a gente repunha na outra semana 3 sessões. Helena, era a semana que eu mais voava, que os insights vinham. Eu comecei a entender a psicanálise. Eu falei, gente, é sobre isso. Quanto mais a gente está ali trabalhando, sabe, como um pão, não sei, eu não faço pão, mas imagina você ficar ali amassando, ali sovando aquela massa, aí a coisa vai crescendo. Nossa, aí eu queria fazer todo dia, né? Se desse, eu fazia 5 vezes na semana, porque eu vinha, sabe, os sonhos vinham, os insights vinham, a chave. Então aquilo lá era isso. Eu chegava na terapia, assim, já destrinchando, sabe, o lance, ela falou assim: é isso aí, sacou? Acho que é por isso que a gente tem que ter, que seja, né? Quem sabe o Jornada da Calma em algum momento vira 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, pra gente de fato ter muitos insights, mas toda vez que eu converso, eu tenho essa sensação de, nossa, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava ouvir nessa semana. Então eu só posso agradecer a sincronicidade que colocou a gente juntas, Paty, mais uma vez, e agradecer a sua presença e partilha aqui no Jornada da Calma. Eu aprendo muito com você. E quero te agradecer de verdade pela sua entrega, por essas mãos curativas, assim, e a voz também, igualmente. É muito gostoso estar junto com você. Obrigada. Sua linda, eu que agradeço essa oportunidade, né, também de espalhar. Eu costumo falar que eu tenho uma missãozinha de vida que é introduzir, normalizar, né, o sound healing, que é o que eu trabalho, mas, enfim, qualquer inspiração que eu possa passar através das minhas palavras, do que eu vivi, do que eu vivo. E é uma delícia, você é uma delícia, assim, é uma delícia ver como você percebe a vida. Você é muito sutil, delicada, e você vai
vai ali caminhando e descobrindo. Então, foi uma troca maravilhosa. Muito obrigada, que a gente continue se cruzando, que a sincronicidade continue trabalhando a nosso favor. Que assim seja, Paty. Obrigada. E obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também. Não foi por acaso que você caiu nesse episódio. Que bom que você chegou até aqui com a gente. E que bom que segunda-feira tem mais episódio para a gente continuar no nosso caminho de autoconhecimento. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo. Tchau, tchau.